Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus. Um culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia na Carta aos Gálatas, capítulo de número 2, versículo 20. Carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos continuar na presença do nosso Deus, do nosso Pai eterno, agora em oração. É hora de falar com Deus. É hora de ouvir ao Senhor. Ó eterno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos na Tua presença, com alegria no coração, porque vamos ouvir a Tua palavra. Vamos ouvir palavra que nos edifica, palavra que nos dá a maturidade espiritual, palavra que nos salva, palavra que nos concede vida eterna, palavra que nos fortalece, palavra que nos faz conhecer a Ti, Senhor, com uma maior plenitude. Ó Deus, fala conosco diretamente do Teu trono, que possamos compreender de uma forma plena, de uma forma detalhada, a Tua vontade sobre a nossa vida. Nos concede, ó Deus, discernimento, entendimento, e nós agora nos apresentamos diante do Senhor para sermos abençoados. Abençoados na nossa vida conjugal, abençoados na nossa vida financeira, em nossa saúde. Abençoados, ó Deus, em toda e qualquer área do nosso ser. Mas muito especialmente, ó Deus, desejamos ser abençoados em nossa vida espiritual. Nos concede, Deus, uma palavra de conforto, uma palavra de fortaleza, uma palavra de alegria. É assim, nosso Deus, que nós oramos com fé, em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. O tema do nosso sermão de hoje tem como título Cálice de Fogo. Vou repetir. O tema do nosso sermão de hoje tem como título Cálice de Fogo. Neste texto base do sermão, o apóstolo Paulo, ele aproxima a crucificação de Cristo com todos os seus sofrimentos e o derramar de seu sangue na cruz do Calvário, com as suas próprias experiências no exercício de sua fé. O apóstolo Paulo,
em Gálatas capítulo 2, versículo 20, une a sua fé de forma compartilhada com a obra de Cristo, realizada na cruz para salvar o gênero humano. Paulo diz de uma forma categórica: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Significa que a cruz de Cristo é imersa em sua alma quando ele diz: fui crucificado com Cristo. E aí vem a pergunta, a indagação. E o que significa ser crucificado com Cristo? O que significa ser crucificado com Cristo? Nessa assertiva do apóstolo Paulo. E esta resposta está na carta aos Romanos, no capítulo de número 6, versículos 6 ao 13, que diz: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, não mais sejamos escravos do pecado. Ser crucificado com Cristo é o abandono das práticas pecaminosas, contrárias à vontade de Deus. É o abandono dos pensamentos, atos, ações que desagradam o Espírito de Deus. Ser crucificado com Cristo significa a rejeição do velho homem, da velha forma de ser, de pensar. Ser crucificado com Cristo significa morrer para o pecado. No versículo 7 diz, de Romanos capítulo 6, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. E é esta experiência que nós precisamos vivenciar, experimentar, no sentido mais lógico de viver. Morrer para o pecado. E aqui não estamos falando de morte física, nós estamos falando do abandono das práticas pecaminosas. Nós estamos falando da rejeição de realizar coisas que não agradam a Deus. Então morre-se para o pecado e começa a viver para Deus. Uma vida então de conhecimento pleno de Cristo, da divindade, significa uma imersão completa do nosso ser na natureza de Cristo. E aí nós estaremos, como diz o apóstolo Paulo, mas vivendo, vive para Deus. E não há outra necessidade maior do gênero humano, do ser humano, do que viver para Deus. No versículo de número 11 diz, na carta aos Romanos capítulo 6, da mesma forma, considerem-se mortos para os pecados
mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É somente em Cristo Jesus, ou seja, na fé do sacrifício de Cristo, do derramar do seu sangue na cruz do Calvário para nos salvar, que nós temos então essa condição de compreender que nós estamos vivos para Deus em Cristo Jesus. Pois somente Ele é o único mediador entre Deus e o gênero humano, entre Deus e a humanidade. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida plena ou vida eterna a não ser Cristo Jesus. E quando estamos falando de vida eterna, nós não estamos falando apenas de longevidade, nós estamos falando de vida abundante, de vida plena, de jornada feliz na sua trajetória de vida que Deus tem lhe dado. No versículo 11 diz, da mesma forma, como nós já havíamos lido, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Versículo 12, portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. A verdade é que o nosso corpo tem desejos que muitas vezes eles não estão sincronizados, sintonizados com a vontade de Deus. Então diz, portanto, olha a chave de segurança para ficarmos mortos nas condições de mortos para o pecado. Não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos, desejos contrários à vontade do Senhor. Versículo 13. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumento de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. O apóstolo Paulo então fala aqui que o que nós devemos realizar em nossa vida é uma consagração espontânea, voluntária a Cristo Jesus. E se consagrar para Deus tem como primeiro momento se afastar das práticas pecaminosas. E na sequência deste afastamento das práticas pecaminosas, se consagrar a Deus, buscar a Deus, todos os dias, todos os momentos. Portanto, o apóstolo Paulo, no resumo base de Romanos, capítulo 6, versículos 6 ao 13, ele explica essa condição do que ele falou no versículo 20, na primeira parte de Gálatas capítulo 2, quando diz, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele faz um reforço muito veemente desta condição de ter sido crucificado com Cristo e agora Cristo viver nele. Cristo viver, quando ele diz, mas Cristo vive em mim. Então ele diz na sequência,
a vida, isso em Gálatas capítulo 2, versículo 20. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Preste atenção, porque aqui nós temos, neste Gálatas capítulo 2, versículo 20, três grandes revelações para a vida de um ser humano, para que ele possa viver jornada feliz, independente das circunstâncias que ele venha a ver e a viver ao seu redor. Vamos agora para a segunda revelação. O apóstolo menciona que o seu pensar e agir não é isoladamente a força motriz de sua vida, e sim Cristo. É a força que impulsiona a viver uma vida cristã que agrada a Deus. E isto por meio de uma sólida e inabalável fé. Presta atenção. Ele faz a primeira revelação: fui crucificado com Cristo. Agora é Ele, é Cristo que vive em mim. Mas na segunda revelação ele diz que este viver de Cristo nele é pela fé. É pela fé em Cristo. Então, assim, a vida do apóstolo agora é totalmente presidida pelo Espírito Santo. Não são mais os desejos da carne, não são mais as ideologias ou qualquer tipo de pensamento humanístico que guia a vida dele, mas o Espírito Santo presidindo a vida dele. Significa uma sintonia de comunhão, de consagração a Deus por meio do Espírito Santo. E aí, pragmaticamente, esta é a prática da vivência cristã. O Espírito Santo agindo sobre você. Então ele diz: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus. Presta atenção. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Ou seja, corpo, alma e espírito agora está sob os domínios do Espírito de Deus. Glória ao Senhor. A única condicional que fez Cristo se submeter à crucificação foi o seu imenso amor. E aí vem a terceira revelação: o amor de Cristo para comigo e para com você. E este amor foi demonstrado na prática quando Cristo se submeteu à cruz do Calvário. Quando lá ele sofreu, quando lá ele morreu, ou seja, derramou o seu sangue, morreu para perdoar os nossos pecados, para salvar toda a humanidade, para conceder a vida eterna. A única condicional que fez Cristo se submeter à crucificação foi o seu imenso amor em relação à humanidade. Mas muito especialmente com você. Foi o amor de Cristo que o fez entregar a sua própria vida para perdoar os teus pecados, para promover a tua salvação da condenação eterna e assim te conceder uma vida eterna, não sendo, como já frisei, apenas uma vida interminável, mas uma modalidade de vida perfeita
e feliz nesta peregrinação que fazemos nesta dimensão terrenal e após esta dimensão. Observe que esta promessa de vida eterna, ela não está tão longe lá no céu. Ela está presente neste momento, quando decidimos então entregar a nossa vida a Jesus. Aí começa a nossa vida eterna. Ou seja, nesta dimensão já começa a nossa vida eterna. Então entrega a tua vida a Jesus. O apóstolo Paulo escreveu: Cristo me amou e se entregou por mim. Coloque isso na sua mente. Coloque isso na sua mente. Coloque isso na sua boca. Coloque isso no seu coração. Cristo me amou e se entregou por mim. 3 revelações absolutas que não temos como contra-argumentar de que não é uma verdade. Fui crucificado com Cristo, ou seja, morri para o pecado e começo a viver para Deus. E isto pela fé em Cristo Jesus. Uma fé sobrenatural que consegue contemplar a dimensão espiritual além desta dimensão terrena. Porque muitas pessoas vivem nessa dimensão terrena, que é limitada e não consegue ver, e muito menos entrar na dimensão espiritual do reino dos céus. É hora de você dar uma chance a si mesmo, para que possa vislumbrar, contemplar, ver e entrar no reino de Deus. O apóstolo Paulo, vou repetir, escreveu: Cristo me amou e se entregou por mim. E quando então eu emano do meu ser esta fé, o crer em Cristo como Salvador, como meu Senhor, eu tenho que ter em mente que Ele é meu Salvador e meu Senhor por causa do amor dele para comigo. Um amor incomparável. Não há como a gente ter uma comparação de amor, qualquer que seja, que vem de qualquer ser, com o amor de Cristo. Porque Cristo deu a sua vida por mim e por você, para nos salvar. O cálice de fogo é o tema de nosso sermão de hoje. E este cálice significa uma escolha. Cristo escolheu salvar o gênero humano na cruz. Certamente não foi fácil para ele, pois no jardim do Getsemane, Cristo disse, e isso está escrito em Mateus capítulo 26, versículo 39, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Presta atenção, Cristo aqui, num sentido mais, vamos dizer assim, de humanidade, ele disse: Pai, afasta de mim este cálice. Afasta de mim este cálice, Pai, porque este é um sofrimento muito penoso. Mas ele diz: não seja como eu quero,
mas sim como tu queres. E aí está, a vontade do Pai Eterno se sobrepõe à vontade do Filho. E agora é hora de você realizar esta mesma ação, que a vontade do Pai Eterno se sobressaia, se sobreponha, tenha supremacia na sua vida. E isso você realiza quando se entrega de corpo, alma e espírito a Jesus. Jesus, por amor, não desistiu de você. Ele foi para a cruz fazendo a vontade do Pai Eterno. Cristo hoje te escolheu para hoje tomar este cálice de fogo. Hoje é você que tem que tomar este cálice de fogo. Isto é, fazer uma escolha. E que escolha é esta? É a mesma escolha que o apóstolo Paulo fez para a sua própria vida. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Em certa ocasião, Cristo fez um desafio aos seus discípulos, quando perguntou-lhes: podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com quem estou sendo batizado? Vamos ver o contexto desta conversa de Cristo com os seus discípulos. Isto está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 10, versículos 35 ao 40. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Disse Jesus. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos em um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Responderam eles: podemos. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Jesus diz aqui, olha, presta atenção. A pergunta: vocês podem beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizado com o batismo com que estou sendo batizado? Este cálice aqui que Jesus estava a falar era o sofrimento que ele ia passar na cruz do Calvário. A sua missão de salvação da humanidade. Mas ele depois afirma desta pergunta, quando os seus discípulos disseram que eles podiam sim beber o cálice. Aí Jesus diz: vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado. E agora, o que ele está a dizer é para você, não é só para aqueles discípulos àquela época, está dizendo para você. Ele disse para mim: você pode beber o cálice de fogo, você pode realizar uma escolha de abandonar o pecado, de morrer para o pecado, ser crucificado com Cristo, porque foi na cruz do Calvário que Cristo levou os nossos pecados. Foi na cruz do Calvário que Cristo pagou a nossa dívida para com Deus Pai. Ele levou sobre si os nossos pecados, diz o profeta Isaías. Esta foi uma escolha dele, de salvar a humanidade. Agora a escolha é sua.
O cálice de fogo é seu e você deve dizer ao Senhor: Senhor, quero fazer a tua vontade. Esta é uma palavra de salvação. Jesus está aqui dizendo para os seus discípulos, e como já mencionei, muito mais especialmente para você. Você é capaz de entregar-se de corpo, alma e espírito para viver para Jesus? Para viver uma vida dedicada e consagrada a Deus? É sua escolha. Este é o seu cálice de fogo. Saiba que Jesus fez a escolha do cálice de fogo ao entregar a sua própria vida em favor dos pecadores. O cálice de fogo foi uma escolha. Hoje é o dia da sua escolha, em que você decidirá beber neste cálice de fogo, abandonando então a sua velha vida e agora vivendo uma vida abundante sob o presidir do Espírito Santo. Dizendo então da sua mais profunda alma, como disse o apóstolo Paulo, lembre-se disso. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Preste atenção no que eu vou falar para você. O nosso sermão de hoje tem como título Cálice de Fogo. Pegue este cálice e beba. Beba para viver uma jornada feliz com Cristo, sobre o presidir do Espírito Santo. Significa, você hoje deve ser crucificado com Cristo, morrer para o pecado, viver para Deus, e isso pela fé, porque uma coisa é absoluta, o amor de Deus é incomparável, porque Ele entregou a sua própria vida na cruz do Calvário, por você, por mim, para perdoar os nossos pecados, para nos salvar. Mas saiba muito mais ainda, que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E aí, quando Ele ressuscita, Ele também nos dá a condição de uma ressurreição num corpo glorificado. E aí, neste contexto, é que alcançamos a vida eterna. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje? Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje? Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Ó eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo, estou feliz com esta palavra. Estou mais forte espiritualmente, porque compreendi que para viver contigo preciso morrer para o pecado. Preciso abandonar as velhas práticas, deixar-me ser presidido pelo Espírito Santo, ser dirigido pelo Espírito do Senhor em tudo que penso, em tudo que eu faço. Sabemos que não é fácil, mas com a morada do Espírito Santo em nosso coração, tudo fica fácil. É apenas uma escolha. Abrir o coração para Cristo. Obrigado, Deus, por esta pessoa que o Senhor permitiu que nesse momento esteja a acompanhar este sermão.
Obrigado por esta pessoa estar descobrindo a verdade absoluta que é o viver em Cristo. E eu oro e intercedo por cada pessoa que venha a ouvir esta palavra. Concede paz, saúde e prosperidade. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos com fé. Amém. Glória ao Senhor. Chegamos ao final de mais um culto racional, Palavra do Senhor. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.